a questão da regularização fundiária, da regularização das terras aqui em Minas Gerais. Deputado, tem alguma novidade, alguma posição do governo em relação a isso? A gente sabe que há um problema enorme de regularização de terras aqui em Minas, né? Inclusive o senhor é presidente da Associação dos Cartórios de Minas Gerais, entende bem do assunto, né? É um assunto que a gente realmente tem uma experiência longa. Agora, esse requerimento é meu, juntamente com deputados que aqui manifestaram interesse no tema, que é o deputado Carlos Pimenta, Antônio Carlos Arantes, o Vander Borges e o próprio Tolentino, que é o presidente da comissão. Então, é um requerimento... Da comissão toda? Não, eles não são da comissão, não. O Antônio Carlos Arantes não acho que é suplente da comissão, mas são pessoas que têm interesse do tema, que inclusive projetos aqui na Assembleia tratando desse tema. No governo passado, nós tivemos alguns problemas de ordem jurídica, legal, na regularização no norte de Minas. Com isso, com a intervenção do Ministério Público, suspendeu o programa de regularização fundiária. Inclusive, quem fazia essa regularização no Estado era o Instituto de Terras, o ITER, que inclusive foi extinto, e simplesmente não resolveram o problema, acabaram com o programa, né? E o governador Pimentel agora retomou, né? Orientou a sua equipe, né? A CEDRU e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que vão tratar desse tema. Dividir a regularização fundiária de imóvel urbano na CEDRU e a regularização fundiária de imóvel rural na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E a gente tem participado, juntamente com o secretário Tadeu e com o secretário Gleiton, de como fazer, né? A gente está levando a nossa experiência de como se faz uma regularização fundiária, os caminhos legais para não ter questionamentos igual tivemos no passado. E eles já retomaram. Ontem teve um seminário lá na cidade administrativa que foi discutido esse assunto. Inclusive eu mandei minha equipe, né, do meu gabinete, foi lá escutar as propostas dele. A gente tem mantido o entendimento para que se faça isso. E aqui na Assembleia, dia 26, com a participação dessas duas secretarias, com a participação do Ministério Público que trata desse assunto e dos deputados, a gente vai tratar desse assunto, inclusive discutir alguns projetos de lei que tem aqui na Assembleia, inclusive o deputado Carlos Pimenta, que prevê que o Estado faça convênio com as prefeituras, para as prefeituras poderem fazer a regularização fundiária juntamente com o Estado. É um projeto muito importante esse do Carlos Pimenta. Seria ótimo, né? Porque descentraliza, descentraliza, né? Então a gente está levantando tudo que tem na Assembleia em termos de proposta de lei, junto com a proposta do Estado. Os dois secretários vão estar aqui, o Ministério Público vai estar aqui para a gente formatar uma maneira que se faça essa regularização fundiária no Estado de Minas Gerais. Ontem eu tive a oportunidade de falar com o secretário Elvésio Magalhães, que o Estado tem que investir nisso, que isso tem um alcance social muito grande. Deputado, em que regiões de Minas estão os maiores problemas nessa relação da regularização das terras? No norte de Minas, isso existe no estado todo, mas no norte de Minas é uma coisa realmente muito grande. Nós temos uma cidade no norte de Minas que ela não tem um imóvel regularizado, né? Então a cidade, por exemplo, de Curral de Dentro, ela é toda irregular, ela é toda de terra devoluta. Então você precisa titular essas terras. Até para a prefeitura, para o município, né, depoimento do prefeito, quando ele precisa de uma verba, às vezes, para construir uma escola, ele não tem como comprovar ao Estado que o município é dono daquele... Não tem a posse da terra. Daquele imóvel para poder conseguir um recurso. Tem o registro. Exatamente. O norte de Minas e as terras, os imóveis rurais também do norte de Minas, grandes áreas lá, que são irregulares. E na região da Zona da Mata, que é a minha região, também tem desse problema. Por que se chegou a isso, deputado? Isso é histórico, né? Conflitos de terras? Não é questão de conflito. Não é questão de conflito, não. Essa regularização fundiária hoje que a gente se faz é para regularizar pessoas que já estão de posse da terra, só não tem o título. Não estamos falando aqui de reforma agrária. Não tem gente que não está regularizado mesmo. Existem outras maneiras jurídicas, a questão do uso capião, mas é uma questão demorada, onerosa. Então é uma maneira mais
É simples de se fazer isso. E hoje está mais rápida para fazer essa regularização? Tá. A legislação hoje, ela ficou muito mais simplificada, né? Então a gente tem facilidades, hoje a própria legislação federal hoje simplificou muito esse processo. Então, realmente ficou muito mais fácil se fazer essa regularização. Uma pessoa que está com esse problema, que quer regularizar o seu terreno, o que ela tem que fazer, deputado? Qual que é a primeira providência de quem precisa regularizar a sua terra, regularizar o seu terreno? Bom, aí são duas situações do terreno. A gente tem um terreno que está registrado no cartório, mas que foi feito um loteamento irregular. O proprietário do terreno loteou, mas não cumpriu o que a lei de parcelamento de solo exige, então ele vendeu com recibo. Então é um terreno que está regularizado em nome do antigo proprietário, mas ele não cumpriu o que a lei determina, então ele só deu recibo. Então esse é um caminho para se regularizar. Isso é um processo que se faz dentro da própria prefeitura, junto com os proprietários desse terreno. E outra é terra devoluta, que são as terras do Estado, né? Que são, teoricamente, elas são do Estado. Aí é esse processo que o Estado agora está retomando essa regularização. Então são duas situações diferentes. São loteamentos irregulares, né, mas de que a pessoa tinha um imóvel registrado, mas não fez o que deveria ter feito para poder, não urbanizou, vendeu lote sem urbanização, sem calçamento, então ele não teve como dar escritura quando ele vendeu. Então ele deu um recibo e essas pessoas ficaram aí nessa situação irregular. E a questão da terra devoluta, que a terra realmente ela não está registrada em nome de ninguém, então a terra é do Estado. Então quem pode titular, dar a posse, o título de propriedade é o Estado. É o programa que o governo está retomando. Certo. Deputado Roberto Andrade, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho.